E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria dizer que nós estamos aqui morrendo de saudade de vocês, tá? Mas é por um bom motivo, né? Só que a gente queria lembrar também que vocês não estão de férias, certo? Então é por isso que eu estou aqui com uma missão bem importante para a gente conversar, para a gente ter nosso conteúdo digital e que vocês também não fiquem sem a gente e a gente não fique sem vocês, né? Então, nós estamos com saudades, mas nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? E se liguem aí, hoje nós temos um tema muito importante, né? Para quem lembra, na aula passada nós começamos a trabalhar sobre primeiros socorros, olha que maravilha, né? E essa semana nós viemos contemplar um tema muito relevante, que são os sinais vitais, né? Então, no primeiro capítulo desse livro, e aí vocês vão ter que pegar o material. Quem ainda não pegou o material tem que lembrar que antes de vocês assistirem aqui nosso vídeo, voltam para o material, tá? Eu já estou com o meu aqui aberto, certo? E aí onde vocês vão encontrar essa nossa aula de hoje? Vocês vão encontrar lá nesse primeiro capítulo, na introdução a primeiros socorros, certo? A partir da página 12. Então, todo mundo abre o material, que a gente vai começar a dar uma lida antes, para ficar tudo fresquinho e dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala desse livro de primeiros socorros, né, essa parte de sinais vitais é muito relevante, é muito importante. A gente precisa saber direitinho, bem massa, o que são esses nossos sinais vitais, tá bom? E aí a gente começa exatamente falando deles. E eu pergunto para vocês, bora lá, meu povo? Povo lá do fundão, cadê? Bora? O que são os sinais vitais? E aí? O que é que significa esse termo, sinal vital, né? Quando a gente para pensar, sinal vital nada mais é do que um sinal de vida, né? Então, quando a gente tem um sinal vital, a gente diz que o indivíduo ele está vivo. E aí, todo indivíduo tem esses sinais vitais. E é um parâmetro muito importante, porque a gente consegue, através desses sinais vitais, verificar como está o nosso paciente. E olha que bacana, é muito importante que a gente saiba de fato, né? Como diria minha mãe, por dentro como está essa pessoa. E aí, quais são esses sinais vitais? Nós temos 4 sinais vitais importantíssimos: temperatura, pulso, respiração e pressão arterial, certo? Todos eles têm sua importância e precisam ser mensurados e considerados. E essa avaliação, ela é importantíssima. E agora nós vamos ver um por um, certo? Então, nós vamos conversar sobre um por um. O primeiro é o pulso, gente. E o pulso ainda pulsa, né? O que seria o pulso? O pulso nada mais é do que os movimentos impulsórios, né? Que estão lá, que a gente consegue mensurar através de artérias, mas que nos dizem lá sobre os batimentos cardíacos. Então, o nosso vaso arterial, né, ele tem uma sincronia com o coração. E aí é por isso que através de uma artéria, às vezes até periférica, a gente consegue mensurar quanto está a pulsação do indivíduo, tá? O pulso ele é muito importante, por isso que é um sinal vital, ele mensura essa movimentação coronariana, os batimentos cardíacos, e aí eu consigo, através desses vasos, dessas artérias, ter uma noção de como está esse indivíduo, tá bom? Quais são os locais que eu posso fazer a aferição de pulso? Muitos. Aonde tem artéria, tem pulso, né? Só que a gente tem alguns pulsos preferenciais, né? Eles estão aí na imagem que vocês estão vendo agora, certo? Então, esses 2 primeiros, o pulso radial e o pulso carotídeo, são pulsos que a gente diz que todo profissional da saúde precisa conhecer, certo? A gente tem o femoral, a gente tem o poplíteo, o pedioso, muitos outros. Mas o radial e o carotídeo, que é lá na carótida, a gente tem que conhecer. Radial, estão vendo a foto aí, né? É lá no pulso mesmo, onde a gente chama de pulso. Na verdade, tem esse nome por causa do nosso osso radial, né? Lembra lá do rádio? Então, o rádio, que é um osso que está lá no antebraço, ele dá o nome da artéria radial. E aí, por isso que ele é verificado lá
do antebraço, no fim do antebraço, já chegando perto da mão, né? Como nós estamos vendo aí. E o carotídeo, que é o que a gente vê muita gente lá botando a mão no pescoço do outro, que é aquilo, porque lá está uma artéria chamada de carótide e é lá que a gente verifica. Em situações de urgência, o paciente está lá desmaiado. E aí, professora, pelo amor de Deus, qual é o pulso que eu escolho, já que em todo canto tem pulso? A gente dá preferência para lá o do pescoço, né? Como vocês gostam de dizer. Por carotídeo, que é um pulso central, é um pulso perto do coração, minha gente, que oxigena o cérebro, um dos órgãos mais importantes do corpo. Então, a gente prefere ir lá para o carotídeo, tá? Mas no dia a dia, eu estou verificando sinais vitais do meu paciente, eu posso sim ir para o pulso radial ou escolher outro, não tem problema, tá bom? Qual é o valor normal? Quanto é que tem que dar esse pulso? Então, a gente diz que o adulto, nós devemos ter um pulso lá entre 60 e 100 batimentos por minuto, certo? Então, tenho que esperar 1 minuto para fazer a verificação, a contagem em 1 minuto para dar de 60 a 100. Crianças e bebês podem variar, então a gente pode ter uma criança lá com os batimentos de 110, 120 e ainda está dentro da faixa de normalidade, certo? Bebê também, bebezinho, ó, o coração trabalha muito rápido, né? Se a gente lembra lá de uma mãe, algumas alunas minhas que já são mães, lembra quando eu ia fazer lá a ultra, né? Ao escutar o bebê, escutar lá com o sonar, era muito rápido, parecia um galope, certo? Mas isso é fisiológico, então não tem problema nenhum, tá? A gente precisa saber disso para não ficar aquele aperreio, né? Descobre isso, aí chega em casa, vai verificar o do filho, aí tá muito acelerado, aí chega, ai meu Deus, pronto, o menino vai morrer. Não vai, gente, é normal, tá bom? Então, esses são os parâmetros de pulso que a gente tem que conhecer. Algumas terminologias, então, pulso normocárdico é quando está normal, o nome já está dizendo, né? Taquisfigmia quando está acelerado, então para o adulto acima de 100, e brade quando está abaixo, então para o adulto abaixo de 60. Segundo sinal vital, respiração, esse também é bem óbvio, certo? Então, para que o indivíduo esteja vivo, ele precisa respirar. É através da respiração que a gente recebe oxigênio. Lembrem que nossas células só sobrevivem com essa moeda energética que é o oxigênio. Então, a gente precisa tê-la lá presente no corpo. E a gente adquire ela através da respiração, certo? Por isso que ela é tão importante. Por isso que é um sinal vital. E aí, como é que a gente vê o indivíduo respirando? O ideal para verificar a respiração, gente, é que a gente deite o paciente, deixe ele num ambiente tranquilo, para a gente conseguir verificar, ó, levantando lá o tronco ou o abdômen. Antigamente existia aquela história de ver, ouvir, aí botava lá o rosto perto do paciente. Isso a gente não faz mais porque é perigoso, eu posso me contaminar, tá? Quanto é normal? O adulto deve ter, por minuto, quantos movimentos respiratórios? De 14 a 20, certo? Então, o ciclo respiratório em 1 minuto deve acontecer 14 a 20 vezes. Quando eu digo ciclo, é inspiração e expiração, certo? Criança de 20 a 30 e bebê de 30 a 60. Bebê sempre é mais acelerado, tá bom? Temperatura, outro sinal vital muito importante, certo? Nossa temperatura, ela é importante porque também nossos órgãos, nossas células têm uma temperatura ideal, aquela temperatura basal. A gente sempre tem que estar lá naquela temperatura, tá? Então, quanto é essa temperatura normal? Leiam aí onde está afebril. Afebril é a ausência de febre. Então, o paciente normalmente, para estar bem, para a gente considerar normal, tem que estar com uma temperatura de 35,8 a 37,2, certo? Isso na região axilar, boto lá na axila, termômetrozinho, tá? Bucal varia um pouquinho, de 36 a 37,2 e retal também, porque é outro local que a gente pode verificar, certo? O retal é de 36,2 a 37,8, mas eu não quero que vocês se desesperem com esses númerozinhos não, tá? É só para a gente ter uma noção de quanto pode variar. E aí, febre mesmo, a gente só considera a partir de 37,8, tá? Vejam no material de vocês que tem todos esses parâmetrozinhos. Não se preocupem em anotar, porque vocês já têm esse material. É só abrir aí no material que vocês vão ter esses valores. Então, nada de desespero, certo?
A febre é um sinal que não está tudo bem, certo? Então, sempre que o indivíduo está com febre, a gente tem que investigar o porquê. Por isso que temperatura é um sinal vital, tá? Para a gente verificar, eu posso usar axila, reto ou boca. Rapidamente, só para dizer, o mais usado é a axila, certo? Mas lembrem-se que pode usar também a boca e o reto, tá? Claro que a boca e o reto não são utilizados por questões higiênicas, de constrangimento, certo? Mas lembre-se que pode ser nesses 3 locais. Por último, nós temos a pressão arterial. Então, a pressão é o sinal vital mais falado, acho que é o mais comentado, até mesmo, às vezes, mais do que o pulso, né? O que seria essa pressão arterial? A pressão arterial é a mensuração lá da força da pressão que o sangue está batendo lá nas artérias, certo? A gente diz que é normal, então o indivíduo ele está com um valor normal de pressão, que pode variar de 9 por 6, que é o 90 por 60, que é correto a gente dizer assim, até 130 por 80, por 90 no máximo, que é o 13 por 8, 13 por 9. Também vocês têm tudo anotadinho aí no livro de vocês, esses valores. Não precisa de desespero, certo? É só entrar lá no material e visualizar esses valores aí. A gente chama que o paciente está hipertenso quando o valor está acima do normal. E a gente diz que o paciente está hipotenso quando está abaixo do normal, certo? Varia aí com a idade, então vocês podem consultar, 4, 6 anos, varia o que é normal, mas para o adulto, o que é que a gente espera? Que a pressão ela varie de 9 por 6 até 13 por 8, 13 por 9, tá? Isso quer dizer que aquele 12 por 8 que a gente escuta, tem que ser 12 por 8, tem que ser, nem sempre isso é real. Tem paciente que está lá 10 por 6 a pressão e está tranquilo. Aí diz, tem pressão de criança, certo? Mas é porque a gente tem uma faixa de normalidade, não é apenas um valor, certo? Isso é importante. Mas ainda se intitula e se fala muito no 12 por 8, que seria o ideal, meu povo. Mas nem sempre todo mundo tem essa pressão. Lembrem disso, pelo amor de Deus, para não cometer essas gafes. E aí, como a gente mensura, né? Através dos sons de Korotkov, ou a escala de Korotkov, que foi quem descobriu como mede a pressão. Só isso, tá? Tem essas 5 fasezinhas, mas o que importa pra gente são as fases em que vão me dar os sons, certo? Então, quando eu escuto o primeiro som, é quando eu digo que é a pressão sistólica, a pressão de contração. Quando eu paro de escutar, eu estou escutando a pressão diastólica, que é a pressão de relaxamento. Por isso que a pressão sempre tem 2 valores, tá? Então, os outros sinais vitais a gente via que tinha um valor, mas a pressão tem 2, porque eu tenho que saber quando o coração está contraindo e quando está relaxando. Belezinha, meu povo? Então, é isso, certo? Nós demos uma passeada pelos sinais vitais, não se preocupe que nós vamos ter práticas, né? Quando tudo se normalizar, e aí vai botar em prática isso. E para a gente exercitar o que vocês acabaram de ver na aula, o CRA, olha que massa, vai enviar para vocês exercício de fixação. E aí vocês têm que fazer esse exercício, que vai contar como presença para vocês, como pontuação. Eu vou corrigir, vou ver o que vocês aprenderam com o conteúdo de hoje, certo? E aí a gente vai contabilizar a presença de vocês. Então, não deixa para a última hora, certo? Já vai pegar o exercício, assim que o CRA mandar para vocês, já façam, já envie novamente de volta para o CRA, para que eu corrija, para que não deixe para depois. Não vamos acumular conteúdo, certo? Precisamos ser responsáveis, não é porque a gente está em casa que a gente está de férias. Lembrem-se disso. Nós temos um compromisso e eu estou aqui me comprometendo com vocês, tá bom? Para a próxima aula, nós vamos falar sobre complicações da circulação. Então, nós vamos ter, né, um novo conteúdo para que a gente trabalhe sobre complicações na circulação, os choques. Nós vamos entender o que significa essa palavra. Não é choque elétrico, é outro tipo de choque, certo? Então, aguardo vocês. Um beijão, estamos com saudades. Não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Valeu, galerinha!